Olá pessoal, Ângelo Covielo, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui sobre a questão da prosperidade, né? Bom, vamos lá. Para quem tem interesse em utilizar essa ferramenta, né, espetacular que é o Quantic, para auxiliar na prosperidade, pode ser utilizado por qualquer pessoa. E aí vai a dica, né? Pode ser por um mega empresário ou para uma pessoa que não tem nem emprego, pessoa que esteja desempregada, não tem limite, não tem regra, não é para esse ou para aquele, pode ser para qualquer um, desde que a pessoa queira de alguma forma potencializar, ou queira crescer, ou queira melhorar, não importa, ou queira se descobrir. Às vezes a pessoa está totalmente perdida, não sabe nem o que fazer, não tem problema, a ferramenta vai auxiliar. Tá legal? De que maneira o Quantic pode te auxiliar? Várias, são muitas. Eu vou citar aqui algumas, mas são muitas, ficaria aqui um tempo muito grande falando. Vamos falar as principais. O que leva uma pessoa a não ter sucesso, certo? Vamos pensar dessa maneira. Se uma pessoa não tá desempenhando bem uma atividade, por exemplo, profissionalmente falando, é que algo ela está fazendo errado, certo? Esse é um ponto. Um outro ponto um pouco diferente, para tentar atingir todos, para que esse vídeo possa alcançar todos. É um empresário que está indo bem nos seus negócios, porém não atingiu ainda o seu objetivo. Às vezes ele ganha muito, ele tem, os negócios estão indo bem, estão prosperando, mas, por exemplo, ele ainda não atingiu o objetivo que ele gostaria de atingir. Então, tem algo que ele ainda não fez, algo que ele poderia fazer e ainda não fez. Então, para quem quer de fato tirar proveito dessa ferramenta, tem que entender que isso é uma verdade, não tem como fugir disso. É isso e ponto. Porque senão já teria alcançado os seus objetivos. Então, algo ou que a pessoa não está percebendo. Quando eu falo pessoa, eu estou falando de uma maneira genérica, né? Mas então eu estou generalizando. Eu estou passando a ideia de que, por exemplo, um negócio tenha uma pessoa responsável, mas pode ser um grupo de pessoas, tá bom? É só para a gente falar uma mesma linguagem, que aí serve para um pequeno negócio, onde o dono é o cabeça, o dono é quem vai tomar conta, é quem vai tomar as decisões, é quem vai utilizar um pouco a sua criatividade e assim vai. Então, esse ponto tem que ser bem entendido. Se não está indo bem, algo tem que ser mudado ou algo tem que ser acrescentado. Vamos pensar o seguinte, uma das coisas que atrapalham muito na prosperidade são as crenças negativas, correto? Crenças da infância, crenças, quando a gente fala de crença, a gente está dizendo aquilo que está lá no inconsciente. Por exemplo, eu posso ter uma crença que eu nem sei que tenho, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, não, mas eu já identifico as minhas crenças. Ok, perfeito, você pode até identificar suas crenças, mas você com certeza tem crenças que você nem sabe que tem. Por quê? Porque quando você era criança, por exemplo, você ouviu alguém falar alguma coisa, você absorveu aquilo como verdade e pronto, gravou lá no teu inconsciente. E aquilo movimenta a sua vida, né? Ou uma coisa que você ouviu na escola, o seu avô falou, um tio contou, ou até mesmo a televisão fica o tempo todo através de imagens subliminares passando informações que não ajudam muito. E assim a gente vai armazenando um montão de porcaria, né? É claro que, falando dos nossos pais, né, às vezes eles fazem certas coisas que não ajudam muito, mas óbvio que não há aí uma intenção. Faz sem saber que está prejudicando. Quando diz, por exemplo, olha gente, filho, a vida é muito difícil, olha, se você não estudar muito, você não vai conseguir. Aí e fica insistindo nisso, olha, não fica pensando que vai ser fácil para você não. Eu sei que a intenção é tentar fazer com que o filho enxergue
que estudar é bom, mas às vezes cria uma crença de que não é tão fácil mesmo não, e aí a pessoa cresce achando que não vai ser tão fácil não, porque o pai falou várias vezes que não vai ser tão fácil assim, e aí a vida da pessoa não é tão fácil assim. Eu só estou citando esse exemplo de uma crença aqui, mas falar de crenças é algo muito vasto. Então, e de que maneira ele trabalha? Ele começa a identificar aquilo que não serve para o crescimento da pessoa, para a prosperidade, logo que seja, né? E vai substituindo essas informações por algo que é construtivo. É assim que é feito. O Quantum, através do diodo de ruído branco, se conecta com o inconsciente, capta as informações que lhe servem, que pode ser melhoradas, e assim funciona. E a partir do banco de dados é selecionado algumas terapias que terão a função desse papel, de anular aquilo que não presta e colocar aquilo que presta. E sempre dentro nessa substituição, aquilo que a pessoa tem a intenção de superar, por exemplo, geralmente é o que é colocado no caminho da pessoa. Vamos tentar dar uma ideia. Você está querendo aumentar a sua clientela, um exemplo. Se essa é a tua intenção, há uma tendência do teu inconsciente buscar algo que possa lhe favorecer nesse aspecto. É óbvio que esse favorecimento ele parte de um ponto de vista muito diferente do nosso, porque é algo feito por uma inteligência muito grande. O nosso inconsciente ele está conectado com a nossa fonte, com algo superior, com algo supremo. E essa fonte, ela sabe de tudo, ela sabe daquilo que realmente pode nos ajudar. E às vezes a gente, com a nossa percepção da nossa personalidade, a gente acha que está indo no caminho correto, mas não está, nem sempre, né? Então por isso que eu estou falando um pouco aqui, que essa percepção ela vai muito além daquilo que a gente, com o nosso consciente, consegue captar. E assim vai, elimina as crenças, elimina os tabus, os preconceitos, é capaz de tirar uma pessoa da zona de conforto, né? E o que é zona de conforto? Muita gente pensa que zona de conforto é simplesmente não ficar fazendo nada. Não é bem isso, zona de conforto. A zona de conforto, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito pode estar na zona de conforto e pensar e achar que não está na zona de conforto. Vou dar um exemplo. Um cara que trabalha na pedreira, ele está quebrando pedra todo dia. Ele pensa, pô, eu trabalho muito, eu não estou na zona de conforto. Tá sim, porque se você trabalha na pedreira e não está satisfeito de trabalhar na pedreira, por exemplo, não estou dizendo que todo mundo que trabalha na pedreira não esteja satisfeito, mas vamos supor que uma pessoa que trabalha lá não esteja satisfeito de trabalhar, acha que ganha pouco, acha que aquilo ali não é o suficiente. Ora, se ele acha que não é o suficiente, de que maneira ele poderia resolver isso? Saindo da zona de conforto. E como assim? Por exemplo, estudando, fazendo concurso, abrindo um negócio, menos ficar só quebrando pedra. Então, se ele quebra a sua pedra, ele está na zona de conforto. Tá legal, gente? Se você é bom deixar claro que uma pessoa pode achar que não, eu não estou na zona de conforto não. Tá sim, se você está fazendo a mesma coisa há mais de 10 anos e não muda, e não evolui, e não atualiza, é porque você está na zona de conforto. Mesmo para aqueles profissionais que já fazem coisa de alto nível. Se ele ficou parado há 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, não progrediu, não evoluiu, ele está na zona de conforto. Claro que ficar na zona de conforto ou não pode ser uma opção de cada um. Ok, a pessoa quer ficar. Mas aqui a gente está falando para quem não quer ficar, correto? E é incrível que o Quantum ele estimula, mas estimula a longo prazo, ele faz com que as pessoas se movimentem. É muito comum, mas muito mesmo. A pessoa começou a tratar com Quantum que ela fica inquieta, ela fica querendo fazer coisas interessantes, ela começa a buscar coisas. Ela é capaz de mudar até de ramo de negócios. Ou seja, porque a mente começa a borbulhar, né? Começa a ter muitas ideias, né? Sem falar que vem junto uma melhora na saúde física, né? Na saúde psíquica, na energia do seu corpo. E olha, obviamente, você tendo mais energia, tendo mais disposição, você vai ter um ímpeto maior, você vai ter uma vontade maior de fazer as coisas, né? Mas assim, completando e dando mais ênfase,
ele trabalha muito mesmo a questão da criatividade. Isso faz muita diferença na nossa vida, quando você se torna mais criativo, né? Porque você pode estar numa situação X e pular para uma situação Y muito melhor, simplesmente porque você está sendo mais criativo e tá tendo mais perseverança. E é assim que o Quantic trabalha. Ele ajuda também a desvendar certos talentos, ou seja, às vezes a gente tem dentro da gente uma facilidade de fazer algo que a gente nem sabe que tem. Ele é capaz de começar a colocar isso para fora, porque nós temos a tendência a pensar assim, eu sou médico porque, por exemplo, né, eu sou médico porque eu tenho essa facilidade de ser médico, eu sou advogado, eu sempre quis ser desde pequenininho, então meu pai era também e eu estou desenvolvendo muito bem a minha atividade. Tudo bem, mas às vezes você pode ser um artista plástico e ser também um advogado. E nada impede, você que não sabe que você tem essa facilidade de trabalhar com as artes, só estou dando um exemplo, mas aquilo estava oculto e você não sabia, você nunca tinha pensado naquilo, e aquilo começa a borbulhar e começa, sabe, a fervilhar, e você vai botando para fora e vai se tornando mais corajoso no sentido de meter a mão e fazer. Uma outra coisa que acontece muito eu vou fazer um paralelo aqui, como se fosse algo semelhante, tá? Não é que seja exatamente isso, mas eu vou botar aqui como paralelo o seguinte. Você começa a aumentar a sua sincronicidade, e aí eu vou chamar isso de sorte. Não é bem assim, a sincronicidade não é bem uma sorte, mas está muito próximo de uma sorte, porque sorte não existe, certo? A gente diz, fulano é uma pessoa que dá muita sorte. Será que existe sorte mesmo? Não, não existe sorte. Ele cria a realidade dele. Ele tem uma boa sincronicidade, ou seja, ele começa a gerar um padrão mental tal que ele passa a atrair aquilo que é bom para ele. Ou, por exemplo, quando nós estamos mal, é porque nós estamos atraindo aquilo que não serve. Exemplo clássico é aquela pessoa que bate com o carro, perde o emprego, faz o concurso e não passa, e vai começando a viver um ciclo de coisas negativas. Termina o relacionamento, e assim vai. Uma coisa atrás da outra. Por que isso está acontecendo? Porque ela é azarada? Não. Ela só está fazendo ressonância com isso. Quando você começa a mudar o seu padrão mental, você começa a atrair coisas melhores. Se você está mudando o seu padrão para coisas melhores, você vai trazer coisas melhores. Tá legal? E o Quantic, ele faz muito isso, ou seja, entre aspas, a pessoa começa a ter mais sorte, né? Fulano está dando sorte de repente. Só que não é bem a sorte, né? Por isso que eu falei que eu estou fazendo aqui um paralelo. Isso é sincronicidade. Bom, se você está achando que esse assunto é interessante, que outras pessoas deveriam também ouvir, e não deixa de dar o like aí, que isso faz com que o YouTube entenda que o vídeo é importante. Tá bom, pessoal? E acaba ajudando a mim e outras pessoas também. Um outro detalhe legal, falando da prosperidade aqui, usando o Quantic como uma ferramenta da prosperidade. Ele potencializa competências. Se dependendo da forma de planejar o tratamento, ele potencializa competências. Como assim? Se você já é um profissional que atua num determinado ramo, ele pode fazer com que você seja mais competente ainda no teu ramo. Seja um profissional mais capaz, né, que tenha mais sacadas, que tenha uma capacidade de resolver melhor, de fazer melhor. Isso, sim, ele pode amplificar muito. E isso faz toda a diferença quando a gente está num mercado de trabalho onde está todo mundo numa média e você passa a ficar acima da média, faz muita diferença, certo? Finalizando aqui, a pessoa que utiliza essa ferramenta como uma ajuda para crescer, o que acontece? Quem coloca limite do quanto quer crescer é a própria pessoa. Porque o crescimento, ele pode acontecer de uma maneira, como é que eu vou dizer assim, infinita. Você vai crescer até quanto você quer crescer. É você que dá o limite, porque você vai crescendo dia após dia, dia após dia. Mas à medida que você vai crescendo, você vai notando que você pode crescer mais, e você pode crescer mais, e pode crescer mais.
as coisas vão ficando mais fáceis, tudo vai acontecendo de uma maneira mais natural, mais orgânica. E às vezes você pensa assim, pô, mas eu já cresci até aqui, será que eu posso crescer mais? Pode, se você quiser, porque é você que coloca limite. É óbvio que se você está usando essa ferramenta ao longo do tempo, sem parar, você vai crescendo sem parar. Vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. Vou dar um exemplo clássico. A pessoa cresceu bastante, não tinha nada. Uma pessoa que estava até desempregada, ela foi e pensou, bolou num produto, começou a desenvolver um produto, montou uma pequena empresa e cresceu. E atingiu um determinado patamar de crescimento que já é muito quando comparado com o início, né? Lá quando ela estava desempregada, já cresceu bastante. Porém, pode chegar num dado momento que ela pensa assim, pô, mas eu posso crescer muito mais, eu posso contratar vários empregados, eu posso conseguir um sócio, eu posso... E assim vai. A pessoa vai começando a perder o medo, ela vai começando a enxergar mais além, de uma maneira muito simples, muito natural. Tá legal? Isso tudo que eu falei não é uma promessa, né? Não é porque eu contei isso tudo maravilhoso que é assim na vida de todo mundo, né? Vai depender do quanto a pessoa se permite não se auto-sabotar, porque muitas pessoas se auto-sabotam, né? Já de cara, mal começa a crescer, já se auto-sabota, mas de qualquer maneira eu posso dizer assim, que para quem entende que essa ferramenta, ela de fato ajuda, e não abandona o tratamento, porque o que eu vejo na prática é que acontece o seguinte, algumas pessoas, muitas pessoas começam a tratar com Quantic. Uma parte delas, logo já percebe as mudanças. E o que acontece? O que faz? Não para de tratar. E vai crescendo, e vai evoluindo, e vai entendendo que as coisas podem ir acontecendo. E segue o seu caminho, sem parar. Claro que a gente tem que entender, cada ser humano tem o seu ritmo, uma coisa atrás da outra. Ou seja, um passo atrás do outro. Não adianta uma pessoa do nada, que não do nada, a pessoa não tem nada, quer montar um negócio e achar que daqui a 6 meses vai ter um mega negócio. Pode ter? Pode ter, mas olha, essa não é a realidade da maioria das pessoas, até porque se a pessoa estava, por exemplo, não tinha nada, ora, é porque ela tem uma dificuldade, certo? E ela vai ter que transpor essa dificuldade. E aí, voltando, não é um milagre, isso não é uma promessa. Se a pessoa não se auto-sabotar, ela pode utilizar essa ferramenta e tirar realmente muito proveito disso. Concluindo essa ideia, tem um grupo de pessoas que logo começa a se beneficiar e aí já percebeu que a coisa está funcionando e dá sequência e vai evoluindo, né? Mas tem aquele outro grupo que tá inserido naquelas pessoas que têm uma dificuldade maior. Pode ser às vezes uma única crença que esteja atrapalhando tudo. Só que a pessoa começa a tratar e, por exemplo, com 3 meses não observa os resultados. Porque o limite mínimo para esse tipo de tratamento são 3 meses. A gente geralmente começa com um mínimo de 3 meses, né? Então a pessoa com 3 meses não observou os resultados. E aí o que ela faz? Ela desiste, ela para, ela interrompe aquilo que estava em processo. Como eu falei, a prosperidade é um processo. Você não consegue de uma hora para outra sair resolvendo tudo. Às vezes você está a caminho, né, de conseguir algo, você já está começando a acertar as coisas, pelo menos internamente, né? Mesmo que no exterior você não esteja observando ainda aquela questão, eu estou ganhando dinheiro, meu negócio está funcionando, mas lá dentro você já está começando a trabalhar uma série de questões que faz parte do processo de melhora, correto? Então tem um grupo que, quando não enxerga a melhora nesse curto prazo de 3 meses, já desiste. E aí, por isso que eu falei, tem aquele grupo das pessoas que se beneficiam e tem aquele grupo das pessoas que acham que é um milagre, que eu contratei lá um tratamento com o Ângelo e já se passaram 3 meses e eu não obtive resultado. Ou seja, esse grupo não entendeu, é óbvio que não entendeu. Não entendeu, porque não é assim que funcionam as coisas. Cada pessoa, cada ser humano tem a sua dificuldade.
E ele tem que transpor essa dificuldade. Porque, como voltando lá para o início, se algo não está indo bem, é que tem alguma coisa que tem que ser acertada. E se aquilo não for acertado, não vai dar resultado. Certo? Pessoal, eu poderia ficar aqui falando muito, mas o vídeo já vai ficar muito longo. Então eu vou dar uma paradinha. Tá legal? Só completando aqui. Quem busca tratamento com Quantic tem que entender que o tratamento independentemente do que a pessoa esteja querendo como objetivo, né? Aqui no caso nós estamos falando de prosperidade, mas independentemente disso, de eu estar buscando um tratamento com prosperidade, o Quantic ele não consegue simplesmente fazer com que a pessoa atinja a prosperidade tendo um ponto de vista unidirecional, ou seja, olhando só para o dinheiro, por exemplo, olhando só para os negócios. Não é bem assim que ele funciona. Por isso que eu falei, existe uma inteligência muito grande por trás disso tudo. E como uma pessoa que não tem uma saúde muito boa, que não tem muita energia, vai ter muita prosperidade? Pode ter, pode, mas a gente está falando aqui de uma maneira mais genérica. Se uma pessoa não está muito bem, e ela também não tem uma saúde muito boa, ela não tem muita energia, porque quando você não tem muita energia, você também não tem muita criatividade, você não tem muita disposição. Então, o Quantic ele trabalha de uma maneira multidisciplinar. Ele não consegue só, vou focar no dinheiro aqui, ponto. Não, não é, porque o dinheiro depende, como eu falei, da saúde, depende da tua questão emocional. Lembra que eu falei? As crenças, né? Aquela parte lá no iníciozinho das crenças. Se você tem crenças negativas, tem fatores emocionais que te atrapalham, o Quantic vai ter que trabalhar as questões emocionais. Se você tem uma questão na vida mal resolvida, seja com relacionamento, não importa o que seja com o pai, seja com a mãe, ele vai ter uma tendência a trabalhar isso, porque ele trata baseado na metafísica, ele trata baseado nas energias. Então, tudo está interligado, então nada está sozinho. Tá legal, pessoal? Eu espero ter colaborado. Se achou legal, dê o like. Um grande abraço para todos.